Amém? Vamos estar orando, né? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Em grande misericórdia se renovam a cada manhã, e são elas o motivo de não sermos consumidos. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor tem nos dado, nos proporcionado, por todas as provisões, Senhor, por todas as vezes que o Senhor tem nos socorrido, por ser essa alegria, Senhor, dentro de nós, por ser essa paz, meu Deus, também que se sobrepõe aos problemas da vida. E tudo isso nós só encontramos na pessoa do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor, esta manhã, esteja falando aos nossos corações, esteja, Senhor, socorrendo aqueles que necessitam de auxílio. Que o Senhor seja a alegria daquele que está triste, Senhor, a esperança para o desesperado, Senhor. Fala conosco, abençoa os irmãos que estão nessa live, abençoa aqueles que vão ser alcançados ainda por essa mensagem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 46, versículos de número 10 e 11, diz: Aquietai-vos, que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. É mais fácil agitar-se, né, do que sossegar o coração. Por exemplo, quando a crise chega, ela deixa-nos alarmados, né? Quando a dor bate a porta, ficamos assustados. Quando a tempestade desaba, ficamos inquietos e desassossegados. Isso porque nem sempre encontramos abrigo seguro no temporal. Nem sempre dinheiro ou prestígio podem nos valer. Nem sempre os amigos estão do nosso lado e na hora do aperto. E nem sempre a família pode nos socorrer. Então, o que fazer nesse momento? A Bíblia nos relata várias experiências, né, vários testemunhos de pessoas que até tinham recursos, mas como a mulher do fluxo de sangue, né, que gastou todos os recursos que tinha. E não havendo mais recursos, não havendo mais possibilidades de ir a uma consulta médica, de fazer um exame, e depois de 12 anos sofrendo de um mal, os seus recursos acabaram. Então, o que fazer nesse momento? A Bíblia nos fala também de um homem que era príncipe da sinagoga, o seu nome era Jairo, e ele tinha uma filha enferma. E essa filha agora está morrendo. Jairo era o homem que era referência na sua cidade, né? Na sua vila. Era ele que falava sobre Deus, era ele que ensinava, Jairo pregou muitas vezes contra Jesus, né? Sem saber quem Jesus era, né? Achando que Jesus fosse um oportunista, né? Mas diante da situação da morte que chega até a sua casa, diante daquela situação que a sua filha está agora a um passo de morrer, e tudo o que ele sabia a respeito de religião, tudo o que ele era, todo o dinheiro que ele tinha, de nada valia nesse momento. Ele não tinha resposta. Então, o que fazer nesse momento? A Bíblia nos fala de um leproso que é sentenciado, né, a viver um leprosário. Um homem que perde família, perde o convívio na sociedade, na igreja local, e agora carrega sobre a vida dele a marca, né, de imundo. E não havia dinheiro
que pudesse reverter aquilo. Não havia um sacrifício que ele pudesse fazer para reverter aquilo. Então, o que fazer nesse momento? A crise chegou, a crise se estabeleceu, e muitas pessoas, hoje, nesta manhã, estão vivendo essa realidade. A crise chegou, meu problema não é doença, mas o meu problema é a falta do dinheiro, é a incapacidade de trazer um alimento para dentro de casa. O que eu faço nesse momento? Muitos, nesta manhã, estão passando por problemas, por um filho que está na droga, uma filha, ou até mesmo preso, encarcerado. O que fazer? O que fazer? Um filho que você criou com amor, com carinho, que deu educação, mas que em algum momento ele se desvia, né, desse caminho e se envolve em situações que hoje ele está lá, como que aprisionado dentro de uma prisão, e você não sabe o que fazer. O dinheiro que você dispõe não adianta, não vai servir para tirá-lo dessa situação, né? O conhecimento que você tem, os títulos que você pode ter, não resolve, né? Então, o que fazer? Quando os recursos, preste atenção, olha, quando os recursos da terra se esgotam, os de Deus estão disponíveis. Quando os recursos da terra se esgotam, os de Deus estão disponíveis. Quando os homens nos decepcionam, Deus nos ampara. Quando o mundo à nossa volta entra em colapso, Deus nos segura com seus braços eternos. Na hora da crise, meu irmão, precisamos aquietar o coração. Não porque somos fortes, mas porque Deus está conosco. Ele é o nosso Deus, Ele é afamado em toda a terra, em todas as nações o seu poder é notório. Não há um lugar sequer na geografia do mundo onde o socorro divino não possa nos alcançar. A Bíblia nos diz de um profeta chamado Jonas, que em desobediência a uma ordem de Deus, propõe no seu coração ir para um outro lugar e assim não obedecendo à voz do Senhor. Então ele embarca em um navio, vai para uma outra localidade onde Deus não o enviou, e ele é apanhado no meio do caminho por uma grande tempestade, ao ponto de que ele declara para aquela tripulação daquele navio que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. E ele então foi lançado no mar, e a Bíblia diz que um grande peixe o tragou, e ele estava no ventre agora desse grande peixe, e numa situação que é impossível, né, alguém sobreviver a uma situação dessa, mas ainda com vida, ele ora a Deus, no meio do mar, dentro de um grande peixe, no estômago, lá no ventre dele. Ele eleva o seu pensamento a Deus, ele pronuncia, né, ele fala, ele faz uma oração, e Deus o ouviu. E Deus o ouviu. Satanás quer te convencer, e quer me convencer, de que Deus já não nos ouve mais. Mas Deus ouviu Jonas, numa situação que ninguém poderia ouvi-lo ali, mas Deus o ouviu e enviou a resposta. E é isso que nós precisamos acreditar e crer nesta manhã, que Deus nos ouve e que nós temos resposta, né? Nós temos resposta. Os recursos da terra se esgotaram, mas do céu não, eles estão disponíveis para nós. Então descanse o seu coração, faça a alma serenar, né? Agasalhe-se abaixo ou debaixo das asas do Onipotente. Ele ama você, Ele cuida de você, protege você. A tempestade vai passar e Deus continuará sendo Deus.
sempre pronto a velar por você. A única saída é voltar-nos para o Senhor e aquietar a alma, sabendo que Ele é Deus e Ele põe fim à guerra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Está no Salmo 46. Né? O Senhor é aquele que quebra o arco do inimigo. Né? Então, muitas vezes, o inimigo está com seu arco entesado, pronto para disparar o seu dardo, a sua flecha, contra a sua vida. Mas, irmão, ninguém consegue disparar uma flecha com um arco que está quebrado. E é isso que Deus faz. Sem que você perceba, sem que você veja. No meio da sua angústia, no meio da sua dor, né? Quando o inimigo pensa que vai triunfar sobre você, Deus quebra o arco e o impossibilita dele lançar os dados ou mesmo a flecha, né? E ele ainda diz que ele quebra a lança. Aqui o salmista ele nos mostra 3 armas do inimigo, né? O arco, mas Deus quebra o arco. Mas tem a lança. Eu vou jogar a lança e com essa lança eu vou acertá-lo. E Deus quebra a lança. Ele corta a lança e lança no fogo. Mas tem os carros de guerra. E Deus põe fogo, Ele queima os carros de guerra, né? De forma que o Senhor é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Deus, meu irmão, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro e bem presente nas tribulações. A quietude da alma na tempestade da vida é um ato de fé. A fé não é um sugestionamento psicológico, um truque religioso, né? Um mecanismo místico, não. E também não é confissão positiva, né? Não vou imaginar aqui que hoje esse dia vai ser bom. Eu vou ficar pensando aqui na minha mente, hoje o dia vai ser bom, hoje o dia vai ser bom, então porque eu estou pensando, eu estou fazendo uma declaração, uma confissão positiva, o dia vai ser bom por causa disso. Não, não é isso. Não existe um mecanismo para isso. Né? Não. A nossa fé, meu irmão, segundo as Escrituras, ela é a confiança inabalável em Deus, o Todo-Poderoso, Criador e sustentador da vida. Fé é o reconhecimento de que, embora sejamos fracos, podemos nos abrigar debaixo das asas do Onipotente Deus, e saber que a tempestade vai passar. A Bíblia nos relata, no livro de Neemias, que Anani, um dos irmãos de Neemias, vai até o palácio, né, a fortaleza de Suzã, lá no rei Artaxerxes, né? E Neemias, ele trabalhava lá. E ele declara para Neemias a situação de Jerusalém. Os muros da cidade estavam destruídos, as portas da cidade estavam queimadas, né? O povo estava em miséria e em desprezo. Os ricos da cidade estavam cada vez mais ricos, né? Vivendo ali da riqueza que eles tinham, mas não se sabe por quanto tempo suportariam. Os pobres, mais pobres. O templo destruído. Não havia serviço sacerdotal. Ou seja, a vida religiosa, a vida econômica, social, moral, tudo estava destruído. Tudo estava acabado. Era uma cidade, por exemplo, uma cidade sem muros, é uma cidade desprotegida. Elas eram protegidas, dentro desse contexto, por muros. É uma cidade desprotegida. Uma cidade sem porta queimada, é uma cidade sem justiça, porque eram nas portas da cidade que se resolviam os problemas, né? Era como um cartório
funcionava como um cartório, né? Os anciãos ficavam ali na porta da cidade e ali as demandas eram trazidas para eles e ali eram resolvidas e julgadas. Então uma cidade com porta queimada era uma cidade onde a justiça não prevalecia. Uma cidade sem justiça. Imagina uma cidade sem fórum, sem juiz, sem delegado, né? E de forma que até o culto, né? Até o culto mesmo em si já não havia. Então a crise chegou ali e se instalou. E as pessoas não viam uma solução para isso. Não viam uma solução. Mas lembre-se, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E então Anani vai e conta para Neemias do que está acontecendo. Neemias estava dentro de um palácio, poderia ter decidido não se importar, não ter empatia nenhuma pelo que estava acontecendo em Jerusalém, mas não. Em tempos de crise, Deus levanta líderes. Em tempo de crise, irmãos, em tempos em que a crise se instala, enquanto muitos se desesperam, Deus não deixa de trabalhar, Deus não deixa de agir. E Deus levantou Neemias. Neemias era um copeiro, era um homem que trabalhava na copa do rei. Mas ele sente no seu coração que ele precisa ir lá ver essa situação, ele precisa olhar isso. Ele quer ver, ele quer conferir. E ele consegue a autorização do rei, e ele vai. Irmãos, já haviam se passado 142 anos do exílio, né? Desde que eles foram exilados, e depois voltaram do exílio. Então 142 anos se passaram. Você sabe o que é isso? Uma situação que começa há 142 anos atrás e só vai piorando, piorando até chegar nessa situação que se encontra, que está relatado lá no livro de Neemias. Talvez essa seja a situação de muitos nesta manhã, né? Olha, eu já venho nessa situação de doença, eu já venho nessa situação de tristeza, eu já venho nessa situação de falta de dinheiro já há muitos anos. Isso sempre foi assim, meu avô já era assim, meu pai foi assim, meu tio foi assim. Eu já venho nessa situação lutando contra um vício, eu já venho nessa situação lutando com esse meu filho, com essa minha filha, eu já venho nessa situação lutando com o meu casamento há muitos anos, e eu não vejo uma melhora, a coisa só foi piorando. Sabe de uma coisa? Eu já acostumei com isso. Eu já acostumei a sofrer. Eu já acostumei a não ter. Eu já acostumei a ser deixado de lado. Então, as pessoas chegam num determinado momento que elas não têm mais autoestima, que elas não têm mais perspectiva, que elas não têm mais... estão indo na igreja. Até estão indo na igreja, mas não conseguem mais acreditar, né? Não conseguem mais acreditar de que Deus é capaz. Então, Deus levanta Neemias. Depois de 142 anos, quando tudo começou, e na situação que chegou, mas Deus levantou um homem que em 52 dias, ele conclui uma obra. Os muros são restaurados, as portas são restauradas, o templo é restaurado, o culto é restaurado, os ricos devolveram terras dos pobres, que não tendo como pagar para o rico, né? Numa crise, não é assim? Você está numa crise, você ficou desempregado, você está numa crise agora de pandemia, você tinha um negócio próprio, mas com esses lockdowns que tiveram, com todas essas restrições, quer dizer, o que você
ganhava de manhã, você gastava à noite, e todo dia era assim, mas você tinha o seu sustento, e agora? Você não tem. Agora você quebrou, então o que você faz? Você vai procurar emprestado com alguém, não é isso? Num banco ou com alguém. E se for uma instituição financeira, por exemplo, e você não conseguir saldar, você não conseguir pagar, você vai ser o quê? Protestado. Vão sujar o seu nome, você vai ficar num protesto, né? Isso pode se arrastar judicialmente, né? E todo o prejuízo será seu. E assim foi com aquele povo, só que eles não tendo, no meio daquela crise, e eles pegando dinheiro emprestado com os nobres da cidade, agora não tendo que pagar, eles tinham que dar o quê? Você me dá a sua terra, me dá aí a sua vinha que você tem. Me dá aqui esse pedacinho de terra onde você planta trigo. Mas só que a crise estava estabelecida. Então agora perdeu a terra. Mas agora eu não tenho, eu preciso continuar comendo, eu não tenho comida dentro da minha despensa, eu não tenho comida na minha geladeira. Bom, mas o que você tem para me dar? O que você tem como garantia? Bom, agora eu tenho a minha família, eu tenho meu filho, minha filha. Era assim, meus irmãos, que funcionava. E as pessoas, se não conseguissem saldar, se tornavam escravos, né, daqueles para quem eles deviam. Mas veja qual era a situação. Uma situação que parecia irreversível, uma situação que parecia não ter solução. Mas Deus levantou Neemias. E então Neemias vai com visão de Deus, com um propósito de Deus no seu coração. Neemias agora chama os nobres da cidade, os ricos da cidade. E ali, meu irmão, dentro da palavra de Deus, Neemias os repreende, de forma que eles agora começam a devolver, né, terras de quem eles tomaram, começam a libertar, né, filhos, filha, esposa, né, que eles tinham tomado como escravos para eles, né, por falta de pagamento. Então assim, a esperança voltou, a alegria voltou, a fé voltou, né? Por quê? Porque Deus agiu, porque Deus ouve a nossa oração, porque Deus ouve o nosso clamor. Você pode achar que Deus, na situação que está vivendo, que Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, mas está sim. A Bíblia ainda diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que Herodes, né, Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, né? Ele, se aproximando da festa da Páscoa, né? Naqueles dias, a igreja primitiva, o início da igreja, né? Ele mandou prender a Tiago e Pedro. Né? Há uma perseguição. A igreja estava sendo perseguida, o ataque à igreja estava sendo de fora para dentro da igreja. E agora esses homens estão presos, mas ele manda matar, né, a espada Tiago, e agora tem a pretensão também de matar Pedro. Só que por ocasião dessa festa da Páscoa, né, então havia muita gente lá, né? Muitas pessoas vinham para essa festa, então isso seria um assunto que iria tumultuar muito. Então ele prefere deixar para que depois da festa, né, da Páscoa ele entregasse Pedro, né, para a liderança religiosa, o qual certamente iria concordar com a morte de Pedro. Mas enquanto isso está acontecendo, irmão, a igreja, os irmãos estão reunidos em oração. Então, você percebe? De um lado tem uma luta. De um lado tem uma luta do mundo, representado por esse Império Romano, que tem armas, tem milhares de soldados, que tem um imperador, um governo muito bem organizado, muito bem preparado, né?
Haja visto que ele era o governo do mundo na época, né? Governo mundial, né? Ali de grande parte do mundo antigo, né? O governo romano. E de outro lado, você tem um outro povo, chamado igreja. Um grupo pequeno de irmãos, que não tem armas. Eles não têm canhão, eles não têm espada para lutar, eles não têm escudo, né? E esses irmãos, diante dessa situação, diante de uma situação que eles já sabem como vai acabar aquilo, o nosso líder, o nosso pastor, o Pedro, né? O qual Jesus diz para ele: se tu me amas, apacenta o meu rebanho. Ele está preso e a morte é certa. A execução é certa. Mas esse povo chamado igreja, que não tem armas, que não tem como se defender, ele só tem uma coisa a fazer: orar. E esse é o desafio que eu lanço para você nesta manhã. A situação pode parecer irreversível. O problema pode parecer impossível de ser solucionado. Mas eu não só desafio, eu convido você a você orar a Deus, a você clamar a Deus e saber e ter fé que Deus enviará uma resposta. Então Pedro agora está aqui no cárcere, Atos capítulo 12, né? E o texto diz assim, no versículo 4: tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Muitas pessoas, nessa pandemia, desapareceram da igreja, por vários motivos, né? Mas a igreja não deixou de orar por elas. A igreja não deixou de orar, a igreja não deixou de interceder. Existe um povo chamado igreja que tem orado pela sua vida, que tem orado por você. E aí, meus irmãos, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado, com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, meu irmão. A igreja orava enquanto Pedro dormia, né? E é interessante, né? Você está na véspera de ser morto, no outro dia, já amanhecendo aquele dia, já era o dia, na verdade, né? Amanhecendo aquele dia, você vai ser entregue, né, aos seus algozes. Mas Pedro dormiu. O texto diz que Pedro dormiu no meio de 2 soldados guardados por ele, acorrentados a ele. Ele dorme, né?
Então, nisso se cumpre aquilo que Jesus declara, né? Deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo, ela é passageira. Então, certamente, Pedro estava gozando dessa paz, né? Dessa paz que nos é transmitida através do fruto do Espírito. Essa paz que nos faz sossegar em meio à tempestade, né? E só que no outro dia haveria ali a execução. Eu creio que muitos pensamentos, né, passaram nos dias que ele estava na prisão pela cabeça dele. Um deles está registrado lá no livro do Evangelho de João, capítulo 21, onde Jesus tem aquela conversa com Pedro na praia, né? E ali tem peixe assado, tem mel, né? Onde Jesus ali conversa com ele, dizendo se ele o ama, né? E ele diz que o ama, então apacenta minhas ovelhas. E agora Pedro diz, né, no começo do ministério, né? Será que já vai acabar assim? Ou de outra situação que Jesus conversa com ele, dizendo para ele acerca da morte dele, quando fores velho, né? Velho, indicando para ele que ele vai morrer na velhice dele. E agora ele está diante dessa situação onde a morte é certa, já naquele dia, né? E agora? O que fazer nesse momento, né? O que fazer? Porque Deus falou comigo, Deus me chamou, Deus me fez promessas, né? E agora eu estou nessa situação tão terrível, Senhor, né? Será que essas promessas vão se cumprir? Irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Né? Ninguém pode impedir nenhum só dos pensamentos do Senhor, né? Então nós precisamos confiar no Senhor, né? E nós precisamos saber a quem nós dirigimos a nossa oração. Então, no capítulo 12, né, de Atos, onde nós lemos aqui, no versículo 5, a igreja dirige o seu clamor a Deus, o soberano Senhor. Orar é falar com aquele que está no trono, que tem o poder, a autoridade e controle sobre todas as coisas. Orar é associar-se ao mais forte. É conectar o altar ao trono. É conspirar contra os poderes das trevas, posicionar-se acima dos poderes terrenos e buscar socorro naquele que tem o seu trono nos céus. Amém? Então foi a esse Deus que eles oraram, ao Deus soberano, ao Deus poderoso, né? A esse Deus que a igreja ora, é a esse Deus que nos cultos de orações da igreja, é a Ele que dirigimos a nossa oração. E quem são aqueles que oram, né? A igreja estava reunida para orar em favor de Pedro. As circunstâncias eram humanamente irreversíveis, mas eles oraram. O problema era insolúvel para os homens, mas eles oraram. Eles não podiam fazer nada na terra, mas buscaram o auxílio do céu. Uma igreja unida em oração para mover os céus, abalar o inferno e provocar grandes mudanças na terra. Não há nada, não há na terra nenhum poder mais revolucionário, irmãos, do que o poder da oração. Orar é unir-se ao Onipotente. E por quem eles oraram, né? Os crentes oram por Pedro, que era seu líder. Oraram quando, do ponto de vista humano, só um milagre pode livrar o apóstolo da morte. Devemos orar pelas causas perdidas e insolúveis. Devemos orar pelas intervenções milagrosas. Não há causa perdida quando colocada diante de Deus em oração. Deus pode tudo quando Ele quer. Para Ele nada há impossível. Ele é o Deus que fez e faz e fará maravilhas quando quiser, onde quiser, com quem quiser, para o louvor da sua glória. Eu espero que tudo isso, irmãos, que já foi falado aqui, que o Espírito Santo penetre no mais profundo da sua alma, para você saber que você precisa se aquietar e saber que existe um Deus. Essa a oração de Josafá, né? Orando ao Senhor, aquietai-vos, né? E saber que eu sou Deus, né? Que nessa batalha você não vai ter que pelejar, né? Estar parado, ficar em pé aí e vede, né?
Olha só o livramento do Senhor. Olha o livramento do Senhor quando o Senhor, em muitas batalhas, né, ali com Davi, o livramento do Senhor dos filisteus, né, do Golias que provocava, né, os israelitas, o exército de Israel, e Deus usa Davi, um moço ainda, né, para derrotar aquele gigante. Então Deus tem os seus instrumentos, Deus tem os seus recursos, e Deus age sem recursos também, porque Ele é Deus, né? Deus tem seus meios de agir. O que nós precisamos é confiar. Eu sei que não é fácil, meu irmão, mas nós precisamos confiar. E como eles oram? Os crentes oram de forma incessante, eles não desistem, né? Não duvidam, não se cansam, permanecem bombardeando os céus, agarrados a Deus como Jacó, né? Como Jacó lá no Vale de Jaboque, né? Que vai ter um encontro com Esaú e ele está jurado de morte pelo irmão, e ele deixa a sua família, deixa ali, irmãos, coisas que ele possui, né? Rebanho, pastores, ele passa por lá de lá com pouca gente, mas antes de passar, antes de atravessar, primeiro ele vai sozinho e ele vai orar a Deus, e a Bíblia diz ali que ele luta com um anjo. E ele se agarra àquele anjo querendo ser abençoado. Há uma luta, né? Então, você tem o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, meu irmão, na sua vida, que habita na sua vida, na minha vida, ele não é um espírito de covardia, de temor. Ele é um espírito de fortaleza, né? Então, Deus, nesta manhã, Ele te dá força. A força vem de Deus. A força vem do Senhor, né? Através do Espírito Santo na nossa vida. Deus, ele muda as circunstâncias, Deus muda as situações, Deus coloca um novo cântico na nossa boca, né? Deus ouviu a oração da igreja e livrou Pedro milagrosamente. Atos capítulo 12, versículo 6 ao 17. Pedro já estava na prisão, havia 7 dias. Durante todo esse tempo a igreja permaneceu em oração e Pedro permaneceu sereno naquele que seria a última noite da sua vida. Pedro não se desesperou, ele estava preparado para morrer, mas Deus na última hora estende seu braço forte, envia seu anjo e tira Pedro do cárcere. Às vezes o livramento de Deus só vem na última hora, quando as circunstâncias parecem irremediáveis. Então Deus ouviu a oração da igreja e livrou a Pedro. Ele estava 7 dias naquela situação, e a igreja orando constantemente. Israel, lá Jerusalém, estava já, a situação do povo israelita, especialmente Jerusalém, 142 anos, a chegar numa situação deplorável, né? Uma situação de miséria e de desprezo, né? Porque se fosse só uma situação de miséria, ainda você reverte, né? Você vai trabalhando aqui, ali, você vai devagarzinho, vai se erguer, mas não era só uma situação de miséria, uma situação de desprezo, eles estavam desprezados. Então eles não tinham auxílio. Mas Deus levantou Neemias. Primeiro Esdras, depois Neemias. E a situação se reverteu, né? O culto foi estabelecido. Deus não quer que nem eu nem você, irmãos, que quando nós passarmos por problemas na nossa vida, seja de que ordem que for, Deus não quer nos ver desesperados, Deus não quer nos ver, meu irmão, cabisbaixo, não quer nos ver numa situação onde a gente não tem esperança. Nós precisamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, de que Ele é soberano, de que Ele pode todas as coisas, não há impossível para Deus. A igreja tem orado. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Ergue a tua voz, confia no Senhor, né? Porque a resposta vem. A resposta vem em nome de Jesus. Amém? Eu quero, nesse momento, orar com você, né? Eu quero fazer uma oração com você. Amém? Nós já ouvimos aqui
uma porção da palavra de Deus, né? É essa palavra, né, que traz esperança ao nosso coração. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles perderam as suas casas, né? Porque lá eles tinham uma casa, embora eles fossem escravos, mas lá eles moravam, eles tinham um teto, eles tinham casa, eles perderam a casa. Foram seguindo Moisés na promessa de uma nova terra. Mas agora, ao olhar para trás e ver o faraó vindo, né, atrás deles, então o medo começa a tomar conta da vida daquelas pessoas, né? Os questionamentos acerca, né, de Moisés, né? Será que tomou uma decisão certa? Será que Moisés vai conseguir nos levar para onde prometeu? Então, quando chegaram diante do mar, né, agora, e já perderam a casa lá atrás, estão na iminência de perder a vida. E agora, fazer o quê? Né? O que nós vamos fazer? Perderam a esperança. Eles perderam a esperança, né? Mas a Bíblia diz que Deus manda Moisés tocar naquelas águas. As águas se abrem e eles atravessam. E quando eles atravessam e chegam do outro lado, o medo foi embora. Então eles perdem o medo. Agora eles perdem o medo. Perderam as casas, tinham perdido a esperança, mas diante do milagre de Deus, eles perdem o medo. O medo é paralisador. Talvez é com você que eu estou falando agora, né? Pessoas que estão com medo, né, de levantar a sua voz, estão com medo de se colocar de pé em nome de Jesus, né? De enfrentar o problema, a situação em nome de Jesus, pautado aqui, ó, na palavra de Deus, sustentado na palavra de Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 7 que aquele que ouve a sua palavra, irmãos, e as pratica, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio o vento, e veio chuva, e vieram os rios, e combateram contra ela, mas a casa permaneceu firme, porque ela estava edificada sobre a rocha. O salmista diz que ele clamou ao Senhor, esperou com paciência, o Senhor tirou os pés deles de um largo de lodo horrível, e colocou sobre a rocha. Deus pode fazer isso nesta manhã, firmar os teus passos, te colocar de pé sobre a rocha. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Né? Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, que esta palavra sobre aquietai-vos, né? A quietude da alma, né? Diante da tempestade, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar os corações, onde minha voz pôde alcançar através desse recurso, meu Deus, dessa live, que essas pessoas tenham ouvido a minha voz, mas o teu Espírito Santo, Senhor, é que vai levar aos lugares aonde eu não posso ir, lá no profundo, Senhor, do ser desta pessoa, do seu coração, da sua alma, lá nesse laboratório, meu Deus, que existe dentro de cada ser humano, Senhor, ali onde são processados os nossos sentimentos, as nossas reações, os nossos pensamentos. Que o teu Espírito Santo possa levar luz, possa levar esperança, possa levar fé, meu Deus, nesta manhã, a fim de que essa pessoa possa se levantar dessa situação, a fim de que essa pessoa possa enxergar, Senhor, uma luz em meio a essa situação obscura, em meio a essa situação, Senhor, em que as trevas se anunciam, meu Deus, né? Arvorando ali a sua bandeira, numa doença, numa dívida impagável, num vício, Senhor,
de um familiar, num casamento, Senhor, em crise. Mas, Senhor, nós cremos, Senhor, na Tua palavra e nas Tuas promessas. Nós cremos, diante de tudo que foi falado, Senhor, que há uma solução, de que há, Senhor, uma resposta para a oração. Aqueles que estão perseguidos, aqueles que estão, Senhor, se vendo algemados, como Pedro estava dentro de um cárcere, algemado, guardado por 2 soldados, meu Deus. Mas o Senhor enviou o seu anjo para que o livrasse, meu Deus, da morte e daquela prisão. Louvado seja o teu nome, Senhor, deixando confundidos aquele que o perseguia, Senhor. Herodes, Agripa, ficou confuso, não conseguindo achar Pedro. Ele vai para Cesareia, meu Deus. E lá uma festa é feita em sua homenagem. E é nesta festa que ele fica doente e morre, meu Deus. Enquanto Pedro está livre para pregar a tua palavra. Enquanto a igreja vai crescendo, Senhor, e vai se multiplicando. Porque a promessa é tua, Senhor, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi o Senhor que disse isso. Portanto, Senhor, dá força a esse que está cansado, Senhor. Levanta ele dessa situação. Entra com providência na vida dele esta manhã, na vida dela nesta manhã, Pai. E com a certeza de que somos ouvidos, e com a certeza da vitória, Pai, é que nós oramos e te agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus.